Eu quero te convidar o seguinte: coloca a mão sobre o teu coração, fecha os teus olhos por um instante. Jesus querido, muito obrigado porque você está aqui, muito obrigado porque você tem falado conosco desde o primeiro momento que essa experiência litúrgica começou, e muito obrigado porque antes disso, apenas eu quero te pedir, quem sabe, um adicional de atenção nesse mundo que tem feito com o nosso cérebro um experimento de profunda dispersão. Eu te peço que a gente escute isso que a gente vai conversar aqui, não só com a cabeça, mas também com o coração, e assim, naquilo que é o centro da nossa mente, do nosso coração, a gente vai encontrando a tua palavra, que já está presente, mas aqui de uma outra maneira. Seja assim no teu nome. Amém. Amém? Amém? Ótimo. Logo depois que Jesus foi batizado, e ele estava no rio, diz o texto, dizem as suas biografias, que o Espírito de Deus levou Jesus para um deserto. Eu diria para vocês que esta é uma das cenas mais dramáticas, a meu ver, e mais significativas da vida de Jesus. Ninguém aqui gosta do deserto. Se nós fôssemos escolher, nós preferíamos sempre estar perto do rio. O rio é garantia de bem-estar, de água fresca. Especialmente em dias ensolarados, quem não gostaria de estar perto de um rio? No rio, no batismo, os céus se abriram e Jesus ouve a voz de Deus de maneira explícita, dizendo: você é meu filho amado. Naquele momento do rio, naquele momento do batismo, por assim dizer, me permita, Deus chega junto, Deus aparece, Deus diz: estou aqui. O curioso é que minutos, não diria minutos, mas momentos depois, Deus leva Jesus para o deserto. Por favor, me ajuda aqui, olha o contraste. No rio, você encontra o frescor. No deserto, um calor lacinante. No rio, parece que tudo faz sentido. No deserto, parece que o tapete nos é puxado de sob os pés. E aí, Jesus vai para o deserto. E ali ele fica 40 dias e 40 noites em jejum, fazendo, quem sabe, jejum intermitente. Brincadeiras, mas dizer para você que 40 dias e 40 noites em jejum já era complexificar ainda mais uma situação que por si mesma já era complexa. A gente está falando do deserto. Alguém precisa colocar um adicional de desconforto no deserto? Não, o deserto já é em si mesma uma experiência de desconforto. Jesus fica 40 dias e 40 noites no deserto. Gente, tem 1000 leituras que podem ser feitas a partir daí. Mas que coisa preciosa, no momento quando Jesus iria começar o seu mais importante momento na existência, ele vai para o rio, mas logo depois ele é levado para o deserto. Fica esse tempo. No meio desse tempo, quando esse tempo finda, ou esse tempo é terminado, findado, por uma figura a qual a Bíblia dá um nome muito claro de Diabolos, aquele que divide, aquele que cinge, aquele que separa. E por favor, não vamos aqui, juntos e juntas, desafiar o imaginário popular, que acha que o diabo é aquele ser com chifre, com a camisa do Flamengo. Nesse sentido eu concordo com o imaginário popular. Acho que isso está bem posto, acho que essas cores estão bem pintadas, mas imaginemos, vamos desafiar aquela figura aterrorizante, com chifres, um tridente, essa coisa muito óbvia. E só dizer para mim e para você é o seguinte: grava o que eu vou te dizer. Todas as coisas mais malignas da nossa vida, elas não são óbvias, elas estão escondidas no nosso inconsciente. É aquilo que a gente não pode ver, é que muitas vezes tem mais poder sobre a nossa vida. É aquilo que nos é mais inconsciente, são os nossos pontos mais cegos. Estes são mais poderosos na nossa vida do que aquilo que a gente vê e nos é consciente.
O diabo, ao invés dessa figura histriônica, quase que histérica, assim, cheia de obviedades e que você detecta no primeiro olhar, não. Esse ser, ele é o ser das sombras, escondido nas sombras ali. E o curioso é que esse ser aparece no momento de maior fome, de maior vulnerabilidade de Jesus. E esse ser, ele aparece com eu não sei, eu acho que o Eliseu está muito conectado ali na transmissão, mas eu vou pedir a ajuda de vocês. Se é o quê? Conjunção? Alguém me ajuda. O que é se? Se isto. Todos nós somos terríveis é uma conjunção. O se é uma conjunção. Esse ser, diabolos, aparece naquela cena com um si muito poderoso. Primeiro, ele olha para Jesus e diz: se você é filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus dá uma resposta a ele maravilhosa, e se fosse um diálogo nas redes sociais, certamente a gente diria que Jesus lacrou. Jesus olha e diz para ele: meu querido, claro que não falou meu querido, mas poderia dizer: meu querido, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí depois, com poderes absolutamente extraordinários, ele transporta, se não transporta, faz aparecer na tela os reinos do mundo, todo o poder. Quem sabe mostra a Casa Branca, quem sabe mostra a sede do governo alemão, francês, Palácio do Planalto, e diz para Jesus: todos os reinos deste mundo me pertencem, e se você me adorar, eu vou te dar poder político, eu vou te dar todas as riquezas desse mundo. E Jesus de novo lacra, olha para ele e diz: eu tenho um compromisso de adoração somente com uma pessoa, com um ser, que é o meu Deus, só a Ele. Portanto, todos os reinos do mundo não me interessam, todo o poder não me interessa. A única coisa que me interessa, que eu coloco acima de todas as outras, é minha profunda lealdade a Deus. Esse ser das sombras, e aí que está o seu poder. Na primeira é difícil dizer não, na segunda já é mais difícil, na terceira ele leva Jesus até o pináculo, até a ponta de um templo central na religiosidade da época, e disse o seguinte: está escrito na Bíblia, por favor lembrar que nem todo mundo que fala de Deus está falando de Deus. E às vezes, quando a gente não fala de Deus, a gente está falando de Deus. Lembrar que nem todo mundo que cita a Bíblia está partilhando a palavra de Deus. Diz esse ser chamado diabolos, está escrito na Bíblia, que se você se jogar daqui de cima, os anjos te pegarão e te sustentarão. Por outras palavras, Jesus se joga daqui, isso aqui vai ser um espetáculo fantástico. Miríades de anjos vão chegar e vão impactar as pessoas vão acreditar mais em você, você vai ser o cara, e haverá confirmação cósmica, sobrenatural, de que você é você mesmo. E Jesus decepciona de novo a sugestão do diabolos, aquele que separa. Gente, essa história, ela pode ser lida de duas maneiras, pelo menos. A primeira maneira, por favor, não quero te perder aqui. A primeira maneira é uma maneira teológica. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quando você pega o texto bíblico, você vai ter dois grandes eventos. Claro, tem vários, mas você abre aqui, nas primeiras páginas do texto bíblico, você vai ter um relato mitológico lindo, profundo, eu diria rico, que eu combinei com o cara do som exatamente para fazer esse efeito aqui, rico, de novo, tá vendo? Só para testar se você tá ligado. Veja só o seguinte, um relato muito rico e muito profundo. No relato mitológico, há um jardim paradisíaco, e Deus cria Adão e Eva. E o que acontece no jardim do Éden? Quem está lá? A figura do diabolos.
mas escondida atrás de um ser, de uma serpente falante, de uma serpente que lhe aparece e tenta a Adão e Eva, representantes de toda a humanidade. No relato de Gênesis, Pedro, eu posso trocar, tá? Dá uma checada aí e me diz. No relato de Gênesis, o projeto de humanidade deu errado. Não sei se você já notou ou você já ouviu a gente escutando as notícias na televisão, a convivência com determinadas pessoas, e você diz assim: gente, a humanidade deu errado. No projeto e no relato de Gênesis, na figura de Adão e Eva, a humanidade faliu. O projeto humano, o projeto de Deus de fazer seres humanos, porque Deus nunca intencionou fazer iguais seres divinos, mas o projeto humano. Sou eu aqui? Será que se eu trocar a gente vai? Eu vou tentar mais uma vez, tá? Eu vou para o amarelo. Pode ser a minha bateria? Não, tá verdinha. Não sei. Deus nunca intentou fazer anjos, fez seres humanos. Só que em Adão e Eva a gente faliu, que a gente fez uma escolha errada. Esse texto de Jesus é um novo encontro de um ser humano com este grande tentador, com esse diabolos. Só que dessa vez, no deserto, a humanidade vence. Se no jardim o projeto de ser humano fracassa, no deserto o projeto de ser humano vence. Se no jardim o diabolos sai vencedor, no deserto ele perde. Se no jardim ele consegue nos tentar e nos seduzir a ponto de nos afastar de Deus, no deserto, em Jesus Cristo, ele perde tudo isso. A grande mensagem que esse texto tem para mim e para você é que quanto mais o nosso ser for cristificado, quanto mais eu e você nos tornarmos jesuizados, quanto mais a gente for semelhante a Jesus, mais anjos seremos? Não, mais seres humanos do jeito que Deus idealizou nós seremos. Em Jesus Cristo, o projeto humano deu certo. É como se nesse texto, é como se nessa cena, a Bíblia quisesse nos dizer: a última imagem da nossa vida não é a do jardim, é a do deserto. Como se o texto quisesse nos dizer: há dentro de mim e de você ainda o Adão e Eva do jardim, eles estão presentes, mas a última palavra é do Jesus que vive em nós. O deserto venceu o jardim. Jesus restaura aquilo que a gente perde em Adão e Eva, meus queridos e minhas queridas. Segurar essa verdade, caminhar com ela, viver nela, é algo maravilhoso. E eu queria que a gente pudesse andar com ela todos os dias da nossa vida. E eu queria mais. Se você concorda minimamente com o que eu estou dizendo, será que você pode dizer amém? Essa é a primeira leitura, a leitura teológica. Tem uma segunda leitura, a leitura existencial, a leitura emocional, a leitura da psique. E eu quero te dizer o seguinte: sabe uma coisa que eu e você raramente lembramos ou sabemos deste relato? Hoje em dia, ninguém está esperando o Messias. Vocês estão vendo alguma expectativa no mundo, tipo, vai vir o Messias para nos salvar? Alguém sabe dessa expectativa? Alguém abre o jornal, alguém abre a televisão dizendo assim: bom, nós estamos esperando Deus vir nos salvar. Essa é uma percepção que não é presente, não é central no nosso mundo. Diferente dos dias de Jesus. Isso era central naqueles dias. E existiam 3 grupos, presta atenção que eu vou te dizer, existiam 3 grupos que definiram como é que Deus iria salvá-los. Porque tem um detalhe, e aí agora segura a palavra, fica com ela. Havia uma expectativa
de que Deus viesse resgatar o mundo, viesse curar o mundo. Só tem um detalhe: tinha um grupo, que era o grupo do deserto, um grupo de pessoas que, decepcionado com a vida da cidade, esse grupo de pessoas olhou para os seres urbanos e disse: vocês estão condenados à superficialidade. Você quer viver na cidade? Você vai ser uma pessoa obcecada por dinheiro, você vai ser uma pessoa solitária no meio de tanta gente, você vai ser sedentário, você vai se alimentar mal, não tem jeito, por mais que você tente viver de maneira qualitativa na cidade, não tem jeito, a cidade ela te condena, a cidade está condenada. Você quer viver bem? Você quer conhecer Deus e você mesmo mais de perto? Só tem um jeito: sai da cidade e vem para o deserto. Tinha um grupo que fez isso, chamado os essênios. Fiquei lembrando esses dias que quando aqui no museu, no centro da cidade, uma grande exposição de achados arqueológicos sobre os essênios fez, nós fizemos uma excursão com a igreja para ver isso. Foi maravilhoso aquele dia. Os essênios eram seres do deserto, abandonaram a cidade, construíram comunidades monásticas radicais com relação à cidade. E você sabe o que eles tinham em mente? Deus vai salvar o mundo, mas o lugar da aparição de Deus no mundo será onde? Para você, me ajuda aqui, será no deserto ou será na cidade? Claro que no deserto. Aí Jesus vai para o deserto, e querendo ou não, o ser que divide, o diabo aparece e diz: transforma essas pedras em pães aqui agora. Se Jesus transformasse as pedras em pães, o que os essênios diriam para o mundo? Eu não disse? Está vendo aí? Eu não avisei vocês? Olha o Salvador, olha o Messias aqui no deserto. Jesus diz não. Quando Jesus diz não, ele não só apenas frustra o diabolos, ele grava o que eu vou dizer, ele quebra a expectativa dos essênios e confunde os essênios. Mas eu falei que tinham quantos grupos? 3. Os essênios são primeiros. Tinha um segundo grupo, que era a galera que dizia o seguinte, era a galera absolutamente pragmática. Dizia: só tem um jeito de Deus salvar esse mundo. Só tem um jeito. Se a gente assumir o poder político. Tem saída. Quem manda no mundo são os legisladores. O poder está nas casas de poder. Só tem um jeito. Nós precisamos, para salvar esse mundo, a gente precisa assumir o poder político no mundo. E você sabe o que essa galera estava disposta a fazer? Adivinha? Vender a alma a quem? Vender a alma ao diabo, porque no final das contas, os fins justificam os meios. A gente vende a alma ao diabo, assume o poder e depois a gente faz o bem. Esquecendo que ao vender a alma ao diabo, eu já me tornei o próprio diabo. O poder virá, o Messias, o Salvador virá personificado numa figura que tem poder militar e poder político. Imagina se Jesus tivesse aceito a sugestão do diabolos, aquele que divide, e tivesse se sentado no trono do mundo, e tivesse ali agora, e tivesse dito assim: é aqui agora como as coisas vão acontecer politicamente. Jesus diz não. E se ele dissesse sim, ele estaria capturado pela expectativa da galera que entendia que a salvação do mundo viria a partir daí. Os essênios foram primeiros, o pragmatismo político foi o segundo grupo, e tem um terceiro grupo. Era o grupo que achava que a salvação viria da única religião, a deles. Esse grupo achava que o único lugar onde Deus estava era no seu templo, que a única escritura sagrada era a sua escritura sagrada, que a única porta de saída e de salvação para o mundo era o seu próprio caminho. Tanto que, só para você entender esse terceiro grupo, o lugar máximo
de encontro deles com Deus não era no seu quarto, era no templo. Quem conhece um pouco a vida de Jesus sabe que Jesus bateu de frente com essa galera e disse assim: se você quiser orar e se você quiser de fato conhecer a Deus, vai para o templo e ora. Reverendo, me ajude. Entra no teu quarto, fecha a porta e ali no teu quarto, não no templo. Isso era um escândalo para a galera que entendia que Deus estava num lugar chamado a casa de Deus. Aí Jesus diz: não, sabe onde é a casa de Deus? É no teu quarto, é na mesa do café da manhã, é sobretudo no teu coração. E você sabe que os estudiosos, historiadores fantásticos deste texto, dizem que o momento do dia no qual o diabolos leva Jesus para o pináculo. Sabe o que é o pináculo? É o ponto mais alto. Sabe aqueles templos que pode ter assim, aquela cruz ali? Leva ali. Era um momento de maior aglomeração. Sabe a parte do dia? Como é o dia de hoje? Hipotética, teoricamente, pré-pandemia, qual é o dia onde a gente mais se reúne? No domingo de manhã. Exatamente agora, pelo mundo, está reunida uma multidão. E que bom! Nos diversos templos espalhados pelo mundo. A hora que o diabolos pede para Jesus fazer o seu espetáculo era domingo de manhã, às 10 horas da manhã, às 10h30 da manhã. Era o prime time, era o horário nobre. E mais, diz assim: olha, Jesus, não levanta a voz, porque discurso é muito sem graça. Faz o seguinte: se joga daqui. Imagina a cena. Gente, ainda bem que o diabolos tentou a Jesus. Se fosse a mim, eu acho que eu me jogava para os anjos me pegarem. Você se joga assim, ó. Imagina, todo mundo olhava no templo, vê só, o diabo escolhe, não um templo qualquer, escolhe o templo daqueles que achavam que o único lugar onde Deus se manifestava era no seu templo. Eu repito, ele não escolhe um templo qualquer. O diabo não escolhe um lugar onde as pessoas dizem: não, tem vários lugares onde Deus se manifesta. Não, ele escolhe um lugar onde aquelas pessoas especificamente entendiam. É aqui. Nós somos a salvação do mundo. Nós é que carregamos isso. E Jesus olha e frustra aquela expectativa. E aqui vai a leitura emocional e existencial. Gente, afinal de contas, quem eu sou? Eu sou eu mesmo. Qual é a minha verdade? O quanto de mim existe em mim mesmo e o quanto de mim nada mais é do que uma luta incansável para satisfazer as expectativas que estão ao meu redor. Que expectativas eu tenho na minha vida que as pessoas cultivam? Eu estou falando usando o pronome pessoal, mas claro, eu não estou falando de mim, eu estou falando de nós. Que expectativas nós temos que a gente deveria atender e que expectativas a gente deveria frustrar? Até onde não é extremamente difícil fazer o que Jesus fez, frustrar expectativas que estão ao nosso redor. A minha identidade, quem de fato eu sou? Eu tenho uma verdade que é minha, única, ou eu sou fruto daquilo que todo mundo espera de mim? E tendo apenas uma vida, quanto tempo eu vou gastar na minha existência para fazer o que Jesus fez aos 30 anos de idade? E olhou para as expectativas que estavam ao seu redor e disse: não, não, não. Eu aviso, quando a gente quebra expectativas ao nosso redor,
Quem tinha essas expectativas experimenta o sentimento de frustração. E o sentimento subsequente à frustração é precisamente a raiva. Jesus carregou em si toda essa carga negativa. Mas no final do dia, quando as luzes apagam, quando o diabolos é revelado, quando ele sai do deserto, no final do dia, ele se apegou a uma verdade e foi isso que o salvou. Eu sou o filho amado de Deus. Essa é a minha identidade. E nela eu vou me agarrar. Sim, em Jesus o projeto humano venceu. Sim, é difícil, desafiante, mas maravilhoso tentar descobrir quem eu sou no meio das expectativas que estão postas ao meu redor. Que jogo é esse? Que equilíbrio é esse? Que balanço é esse? Eu queria que a gente olhasse para Jesus não somente como nosso Salvador. Queria que a gente olhasse para Jesus como nosso amigo de humanidade, que viveu as mesmas coisas que a gente vive, e que a gente pudesse se tornar igual a Ele, não andando sobre as águas, mas sabendo lidar com as expectativas que estão na nossa vida, sabendo lidar com essa humanidade, todo dia, todo dia, todo dia. Gente, eu termino aqui, eu quero dizer e repetir uma frase. Um teólogo me disse, através de um livro, que Jesus era divino, mas ele teve uma inspiração poética ao dizer o seguinte: quando eu olho para Jesus, quando eu vejo as suas lutas, quando eu vejo a luta dele pelas expectativas que estavam ao seu redor, quando eu vejo a maneira como ele se portou, dizia esse teólogo, e eu repito, dizia ele, humano assim, ele só podia ser Deus, né? Sendo tão humano, ele só podia ser, ao mesmo tempo, tão divino. É isso que eu queria que a gente olhasse para a gente. E nós abraçássemos a nossa humanidade, com as nossas sombras, com o diabolos que está dentro de nós. E lembrar, de novo, quando eu digo diabolos que está dentro de nós, são as forças ocultas que governam a nossa vida e que são poderosas porque nos são ocultas. Que a gente tenha esse frescor, esse discernimento, esse olhar, essa coragem de Jesus Cristo, de ser tão livre a ponto de dizer não. E por isso mesmo se torna o libertador da nossa vida. Amém? Por isso mesmo se torna o libertador da nossa vida. Será que a gente podia ficar em pé só um instantinho, querido? Eu só queria, você que está em casa, você que está aqui, queria que a gente fechasse os nossos olhos por um instante. Eu só queria deixar essa coisa ecoar. E antes do Pedro cantar alguma coisa para a gente fechar, eu queria te convidar a um profundo silêncio. Para só um pouquinho.
Escuta o som ao redor. Você está em casa escutando isso, está lavando o prato ao mesmo tempo, quem sabe? Para o que você está fazendo, para tudo. Para um pouco. Em Jesus, projeto de Deus, de nos fazer seres humanos maravilhosos, esse projeto venceu. Viver é a arte de equilibrar-se entre quem somos e a expectativa que temos ao nosso redor. Jesus Cristo, por ser livre, é o libertador da nossa vida. Agora, bem devagarzinho, sem movimento brusco, sem olhar para o lado, quem sabe de olhos fechados. Senta só um instantinho. Descubro quem eu sou. Tua palavra me diz. Entendo quem eu fui, quem não mais quero seguir, não. Eu sou um pescador. Tua palavra me diz. Te sigo aonde for. Faço tudo em seu nome. Sou mais que vencedor, sendo que eu sempre fui o segundo em tudo que eu vivi. E me chama amigo. Não sou mais estranho, eu sou um filho, eu sou teu. Tu és o bom pastor, tua palavra me diz. Feliz em meio à dor, sua bondade me persegue. Eu sou mais que um vencedor, sendo que eu sempre fui o segundo em tudo que eu vivi. E me chama amigo. Não sou mais estranho, eu sou um filho, eu sou teu. Eu sou mais que um vencedor, sendo que eu sempre fui o esquecido em tudo que eu vivi.
chama amigo. Não sou mais estranho, eu sou um filho, eu sou teu. Eu fui encontrado. Não sou mais estranho, eu sou um filho, eu sou teu. Gente, que eu e você possamos, todos os dias dessa semana, encontrar essa presença viva de Jesus dentro de nós, amém? Mas também que a gente encontre essa presença viva de Jesus no rosto do outro. E eu e você possamos, essa semana e quem sabe a vida toda, ser mais cristológicos do que adâmicos. De que o deserto e a sua vitória prevaleça sobre o jardim e a sua derrota na nossa vida. Amém? E que a gente saiba todos os dias que a gente já não é mais estranho. A gente foi encontrado. E que haja paz em nós, para que a gente seja paz e luz neste mundo. Seja assim, seja assim, seja assim.